Agradecer o convite de estar aqui de novo no Férias. O Rômulo já deixou minha vida um pouquinho mais fácil. Só ajeitar aqui que esses caras aqui usam Mac, eles são cheios das coisas, né? Eles não gostam de usar Windows, aquela briga de sempre. Muito bom. Então agora nós vamos partir de um outro cenário. Nós vamos falar então de dor torácica. E aí o que eu quero ver com vocês aqui nos próximos minutos, então mostrar um pouquinho do panorama clínico da dor torácica e aí a partir disso mostrar quais são as causas cardiovasculares e como que os exames de imagem vão se inserir nesse cenário, por que a gente chega a fazer raio-x de tórax ainda, angiotomo, triple rule out, igual já foi dito aqui. A gente tem o clássico trio cardiovascular, síndrome coronariana aguda, que a gente não punha a mão nisso até um bom tempo atrás, e aí veio a angiotomo de coronária. Síndromes aórticas agudas, o TEP, que a gente já teve uma aula excelente agora. E também vou falar de algumas outras causas e mostrar uns casinhos, como é importante a gente estar sempre muito atento quando esse paciente chega até uma mesa de um tomógrafo, principalmente. Dei uma olhada nesse guideline de dor torácica, tem muita coisa que às vezes a gente como radiologista fica longe um pouquinho do pensamento clínico, mas é importante ter em mente, né? Dor torácica no PS de longe, assim, não é nada, mas de vez em quando são algumas doenças que matam. Das principais delas, né, o infarto agudo do miocárdio, então você olha que a partir de 45 anos, assim, a chance de vir aterosclerose, infarto agudo, dissecção e TEP aumenta demais, dependendo da idade e cenário clínico. Primeira recomendação é um exame físico direcionado e um eletrocardiograma, isso de longe. E o raio-x de tórax, ele ainda é realmente uma ferramenta central. Todo paciente com dor torácica chegou no PS, ele vai acabar ganhando um raio-x de tórax. Isso tem valor ainda, inclusive para um dos principais diagnósticos, que é a dissecção aórtica, né? Então, um raio-x tem uma sensibilidade maior de 80% de uma probabilidade de dissecção, por isso que esse paciente vai rapidamente para uma angiotomo. Dois conceitos muito importantes vocês terem em mente, né? Dor torácica aguda e dor torácica estável, elas têm mais ou menos umas apresentações parecidas, mas gravem isso, né? Paciente de baixos riscos para doenças cardiovasculares, geralmente eles não merecem tratamento nenhum, esse paciente tem que ser descartado. Paciente de risco intermediário é provavelmente onde a gente vai mais fazer exame, falando aí especialmente de síndrome coronariana aguda, e paciente de alto risco não deve perder tempo na angiotomo ou no serviço de tomografia, tá bom? Mas vou mostrar uns casinhos onde esses caras acabam indo lá. Então, a dor aguda é uma dor de emergência. Vou mostrar algumas coisas aí da parte clínica da questão da própria dor, né? O quadro hemodinâmico é muito importante. Principal, afastar a doença letal o mais rápido possível. Dor estável ambulatorial, angina estável, estratificação de risco, sintomas mais inespecíficos e arrastados. Bastante coisa na literatura sobre perfil de dor, importância da parte clínica da avaliação da dor para direcionar esses pacientes. Exames iniciais de longe o ECG na urgência, né? A troponina, então ela mostra uma lesão miocárdica, especialmente as mais recentes de alta sensibilidade. O dímero D, o Rômulo já comentou, um exame muito sensível, mas muito pouco específico, ele vai aumentar em um monte de coisa e aí eu vou mostrar mais para frente uns casinhos. E o raio-x de tórax. Então esse é o rotina inicial. Se é um infarto agudo com elevação de ST, rotina, ele vai lá para o tratamento, esquece, esse cara jamais vai chegar no exame de imagem. Quem vai chegar no exame de imagem são esses caras aqui. E aí, o que a gente tem de ferramentas, né, armamentário? Síndrome coronariana aguda, tem uma série de caminhos, eu não vou entrar muito nessa discussão, eu quero mostrar onde que a gente chega até a angiotomo de coronária. Síndrome aórtica aguda, angiotomo de coronária de longe, mas lembrar que o eco tem um papel central também. Tromboembolismo pulmonar já foi dito, né? Angiotomo de longe. Miopericardites, ressonância e eco. Doenças valvulares, eu incluiria também algumas miocardiopatias, depois eu vou mostrar um estudo bem interessante. Também eco e ressonância. Síndromes coronarianas agudas, qual é o nosso papel principal? Paciente de risco intermediário, intermediário a alto, ou às vezes um baixo risco, com dor torácica aguda, é o que mais vai se beneficiar nesse cenário. Aqui algumas coisas aí de vários guidelines mostrando onde a angiotomo entra nesse cenário.
Então, assim, lembrem sempre disso. Paciente de alto risco, síndrome coronariana aguda, não percam tempo com uma angiotomo. A angiotomo vai perder valor preditivo negativo, que é o nosso potencial principal, é o paciente de risco intermediário. Por que está explicado aí, né? O nosso exame é bom para excluir DAC e mostrar DAC. Tá? Então, se a gente consegue rapidamente excluir DAC, isso é fundamental. Isso foi mostrado nesse estudo do Scott Hort, depois já tem desdobramentos disso aqui. Eles mostraram como o CAT precoce, nesse caso, ele reduzia inclusive mortalidade. A discussão é muito mais ampla do que uma aula como essa aqui, mas tenham em mente que assim, angiotomo de coronária tem que estar presente para quem faz urgência. Vários artigos mostrando classe de recomendação para diversos cenários. Lembrar que síndrome coronariana aguda tem vários cenários. E aqui alguns casinhos, né? Então, dor precordial a pequenos esforços, vai fazer angiotomo, uma lesão grave na DA, uma hipoperfusão, a hora que você olha no eixo curto, e vai para o tratamento. Esse é um caso dessa semana, dor precordial ambulatorial, uma lesão moderada no tronco, e moderada no tronco tem que ser tratada, seguida de uma lesão grave na DA. Esse paciente não pode nem sair do hospital antes da gente ligar para o cardiologista. De novo com hipoperfusão anteroapical. E aqui um exame antigão, 2 canais, veio para uma síndrome, uma suspeita de dissecção aórtica. Olha a hipoperfusão miocárdica. Eu falo, olhem sempre muito com cuidado o miocárdio, espeça o corte, coloca em média, não em MIP, e dá uma olhada com cuidado para ver se esse miocárdio está realçando bem. Então, esse exame é de 2000 e pouco. Cálcio coronariano, lembrar, né? A gente tem o score de cálcio, não vou entrar aqui na seara, mas lembrar que essa publicação aqui do CAC-DRS, a gente estava discutindo no café da manhã com o Eduardo Martins, TC de tórax, fazer um score de cálcio visual, especialmente na urgência. Às vezes o paciente vem com tosse e tem bastante score de cálcio coronariano, isso precisa muito ser reportado. Está dentro dessa diretriz aí uma maneira de reportar e quantificar isso qualitativamente. Para quem não sabe, né? Então, a coronária direita é do lado de lá, a coronária esquerda é lá em cima, DA na frente, CX do outro lado. Para score de cálcio, você precisa reportar só o padrão geral, precisa ficar se preocupando demais com a anatomia, mas essa anatomia básica coronariana vocês têm que ter na cabeça. Síndrome aórtica aguda, eco tem um papel fundamental no começo, mas vamos falar de angiotomo de coronária, né? Ele, assim, é classe 1 ali de recomendação. Entrem de diversos guidelines, paciente instável ou estável, ele vai fazer uma angiotomo de aorta. Lembrar da classificação aí, que teve umas mudanças ultimamente, né? Essa mudança aí para superaguda, aguda, subaguda e crônica. Várias implicações em relação a tratamento. De novo, a questão aí da dor é muito importante, né? Na diferenciação clínica. Status hemodinâmico é fundamental na avaliação inicial. Lembrar da tomo, sempre fazer o pré-contraste quando é uma suspeita de uma síndrome aórtica aguda. Às vezes o paciente não pode injetar e você consegue definir no pré-contraste. E essa era uma úlcera penetrante com hematoma intramural. Lembrar que as 3 doenças têm uma inter-relação, principalmente a dissecção com hematoma intramural, que tem umas novas classificações. Recomendo depois vocês darem uma olhada na aula do professor Sanjeev Bala, que teve na JPR desse ano. Deve sair aí na videoteca aí da SPR, as aulas da JPR desse ano. Dei uma olhada naquela aula dele, está sensacional. De novo, sabe, tem dissecção, hematoma, tem uma série de novas classificações, inclusive questão de ancoramento, coisas importantes que a gente tem que colocar no laudo em relação aí às zonas de ancoramento da aorta para guiar o cirurgião nesse tratamento inicial aí de síndrome aguda. Um casinho de novo, raio-x de tórax, alargamento mediastinal, pré-contraste, um hematoma junto da artéria pulmonar e na aorta ascendente, derrame pericárdico denso. A gente vai para o angiotomo, dissecção clássica, podemos fazer uma aula só de dissecção, né? Mas não é tão simples assim, né? Feminino, dímero D 3.360, igual o Rômulo falou, dímero D ele aumenta em um monte de coisa. Óbvio que pediram uma angiotep. E aí na angiotep a gente vê aqui para a TEP, ela tinha uma hipertensão pulmonar, mas sem TEP. Já vimos uma dissecção, já fizemos uma segunda aquisição. E aí uma dicasinha prática, né? Olhem só essa compressão aqui da veia inominada e como esse realce ficou meio tardiozinho, né? No dia seguinte eles repetem o exame e pedem uma angiotomo de aorta
E ficou ruim o exame, porque usaram o mesmo acesso e uma compressão venosa com represamento de contrastes. Depois eu vou mostrar uma dica de TEP para vocês. Sempre olhem o acesso e a chegada do contraste. Isso é fundamental para a gente ter exame bom. Então vamos para tromboembolismo, né? A gente vai ver agora como que essas coisas às vezes se confundem um pouquinho. Trombo ele já falou bem. Isso aqui o Rômulo mostrou bem, né? O dedímero, se o cara é alta probabilidade de TEP, não percam tempo com dedímero, né? Vai direto para angiotomo. Aqui uma dica para vocês. Exame de TEP, às vezes ele fica ruim, não adianta, se a gente não sabe por quê. Tem uma série de causas, efeito valsalva, efeito desfiladeiro torácico, efeito que nós não sabemos qual é. O paciente respirou, tanto faz. Algumas dicas de quem já está há bastante tempo fazendo isso aí. Mude o acesso, coloca o braço para baixo, vou mostrar um casinho legal. Aumente a taxa de injeção de iodo. São 3 dicas, mas não repitam o negócio igual. Liga para o seu técnico e fala, amigo, se você vai gastar mais 50 ml e fizer igualzinho que você fez antes, você vai ter de novo um exame ruim. Isso é batata. Então essa aqui foi uma, a gente mudou o acesso para o braço e a angiotomo ficou bem legal para a TEP. Essa foi outra, é aquilo que o Rômulo falou, o colega viu esse raio-x, esse CT de tórax para tosse, falou, olha, isso pode ser uma TEP. Ela veio fazer, olha o efeito de compressão de desfiladeiro torácico. O desfiladeiro venoso é extremamente comum. Na mesma hora eu falei, não, repete o exame de novo, põe o braço esquerdo para baixo, olha a posição do húmero com o braço para baixo, resolveu. Exame de alta qualidade para a gente ver TEP pequeno, que a gente não veria naquela primeira aquisição. Então, técnica é fundamental. Se ele já falou, carga embólica, retificação de septo, vamos pular isso aqui que meu tempo está acabando. E as coisas, bom, dímero deu aumentado, de novo, vamos rápido, as coisas não são tão simples. Esse é um paciente médico, cansaço, TC de tórax expiro normal, pediram uma angiotomo de coronária, que é esse exame. Na mesma hora o técnico me chama, falou, doutor, acho que tem coisa errada aqui. A gente repetiu na mesma hora, tromboembolismo pulmonar. Então, realmente, assim, dor torácica, alguns sintomas, principalmente síndromes mais arrastadas, não é tão simples. Por isso inventaram o tal do triple rule-out. Eu, sinceramente, nunca fiz, eu não sou fã disso aqui. Eu acho que clinicamente eles separam muito bem. Acho que é um exame para cenários muito específicos, mas é um exame super viável. Tem centros que fazem com maior frequência. Então ele vai ver TEP, coronária e aorta torácica, tudo numa aquisição só. Meu recado para isso aqui, assim, máquina, você tem que conhecer para ter esse protocolo ajustadinho, seleção adequada de pacientes. Mas olha que legal essa conclusão para quem faz urgência. Qualquer radiologista, mesmo não cardiovascular, ele consegue excluir uma doença coronariana significativa, em mais de 97% dos casos, sem ficar com mirabolância nem nada, porque a gente não usa mirabolância para ver angiotomo de coronária, a gente usa critério normal de angiotomo. Então, assim, tenham segurança e avaliem coronárias nas urgências, especialmente se vocês tiverem um triple rule-out na mão ou até uma angiotomo de coronária, tá? Não é impossível. Olha que legal isso aqui, para a gente ir para a última parte aqui do que eu quero falar. Então, eles fizeram um triple rule-out, um monte de dor torácica, viram tromboembolismo, doença aórtica e doença coronariana em metade dos casos. E aquela outra metade? Para onde foram esses? O que esses caras têm, né? Então, eles incluíram um realce tardio de miocárdio na outra metade e separaram esses caras, mais 25%, basicamente miocardite e uma série de outras doenças. Olha lá, amiloidose, minoca, Takotsubo, um monte de doença cardiovascular. Mas principalmente miocardite. Então, essa é a distribuição da doença no pessoal. Isso que é interessante vocês terem em mente em relação a esse diagnóstico diferencial de dor torácica aguda e subaguda aí. Esse é um trabalho super bacana do Lucas e do pessoal lá da Luciana, que eles fizeram também com realce tardio, mostrando miocardite associada aí na dor torácica aguda. Então, um dos assuntos aqui da aula hoje é a miocardite, miopericardite, né? Doenças inflamatórias. Nesse cenário, a ressonância entra com bastante potência aí para diagnóstico diferencial e determinação da causa aí da dor, né? Demonstrar as alterações infecciosas, né? Então, a ressonância é fundamental. Tem esses trabalhos com angiotomo, com realce tardio, acho que é um pouquinho avançado demais, não acho que ainda é prática, mas é viável. Pericardite também, né? Lembrar que os exames aí, tanto ressonância quanto CT de tórax, eu vou mostrar um caso depois que era uma angiotep,
como é fundamental a gente olhar o pericárdio com cuidado, tá? Endocardite é mais raro, né? Quadros aí bem mais difíceis e agudos ali, paciente mais grave, né? Então, a imagem-chave aí da miocardite é o T2 com saturação de gordura, para a gente ver edema miocárdico. A gente vê esse edema na cine, com, às vezes, hipocinesia. E o realce tardio subepicárdico, que é clássico. Esse outro caso, mesma coisa, né? Às vezes ele faz o CAT até antes de ir para a ressonância, porque não dá para saber porquê, mas tudo bem, poderia ir para a ressonância, ainda mais paciente jovem. Perfusão é normal. E o realce tardio subepicárdico clássico, a posição também, né? Parede infralateral basal, etc. Agora, olha que interessante, se é um caso de um infarto sem doença cardiovascular, né? Paciente jovem com Covid, lá no meio da época da Covid, e ele fez uma hipocinesia apical com um trombo, já tinha um CAT normal, então essa é uma doença isquêmica aí relacionada à infecção aí, né? Um evento tromboembólico sem doença coronariana. E o realce isquêmico com um trombozinho de ápice. E para mostrar, né, então, assim, doenças tipo arritmias ou mesmo doenças do miocárdio, esses pacientes podem apresentar num cenário aí de uma dor arrastada e a ressonância tem um papel fundamental. Esse era um caso de uma amiloidose. Tem o mapa T1 aí bastante alterado, aumentado. A inversão ali no scout de TI e o realce tardio difuso. Então, lembrem que, assim, às vezes vocês vão encaminhar esses pacientes provavelmente para uma ressonância para dar uma olhada melhor. Pericardite é muito objetivo, né? O que eu quero deixar de mensagem para vocês, derrame pericárdico é uma coisa, realce pericárdico é outra. Toda vez que tiver derrame pericárdico, olhem o pericárdio com bastante cuidado, não deixem passar realce pericárdico. Vocês viram ali um derrame simples, e eu fui andando esse último ali, como o realce pericárdico é muito evidente. Na ressonância, eu gosto do T1 volumétrico pós-contraste, seja uma ressonância de tórax ou outro método. E no CT, obviamente, tem que ter injeção de contraste. Pode ter um monte de debris, pode ser mais crônico, pode estar calcificado, né, e leva a uma pericardite constritiva, que é o clássico, né, muito aumento atrial de ambos os átrios, principalmente átrio direito, e calcificação. Então, assim, é recomendado, né, mesmo um CT sem contraste nesses casos. Esse casinho para marcar bem, então, olha só, o paciente chega, dímero D 2.200, dor torácica, fez o raio-x de tórax normal, pediram uma angiotep. A gente vai para a angiotep, tem derrame pleural bilateral pequeno e um derrame pericárdico. Mas olha que interessante, esse pericárdio está estranho, né? O exame tem muito ruído. O que você faz? Espeça o corte e coloca em média. Fecha um pouquinho a janela e olha o realce pericárdico. Olhem sempre com bastante cuidado, sempre que tiver derrame pericárdico. Esse paciente era do dia 29/6, eu não vi esse exame no TEP, né? O colega não reportou esse realce. Olha o tamanho do átrio direito. Agora, segunda-feira dessa semana, ele veio para uma angiotoma de coronária comigo. Olha o tamanho do átrio direito. Eu não sei se vocês tinham visto na cine, aquilo que o Rômulo falou, como o contraste ultrapassou até a veia cava inferior e veia suprahepática, mostrando que mesmo lá naquela TEP, ele já tinha alguma restrição. Então, ele realmente evoluiu aí para uma pericardite constrictiva, e com essa inflamação e essa rigidez aí do pericárdio, que agora vai evoluir provavelmente desfavorável, né? Última doença para vocês terem em mente, não podia deixar de falar, né? A necrose da gordura epipericárdica. Então, para quem faz urgência, né? CT de tórax de urgência com ou sem contraste, é uma gordura mediastinal externa ao pericárdio, ela pode sofrer uma necrose ali de uma causa vascular, eles não sabem a origem disso, aos moldes de uma apendagite epiploica, né? É extremamente benigna a doença, tratamento conservador. Aqui um casinho de ressonância mostrando, né, aquela área central da gordura e o edema em volta. Um outro caso de novo, assim, pode ser dos dois lados, pode ser à direita também, tá? E aí a melhora desse outro caso, esse caso a ressonância era de fora, veio fazer um CT de controle com a gente e já tinha tido resolução do achado. Então, revisando, né? Lembrem sempre do panorama clínico, entenda como é que esse paciente chegou até você, para você pesquisar coisas e não se esqueçam de todas as doenças que a gente falou aqui. Exames iniciais,
Eu não sei ler ECG, mas tenham em mente que o ECG é fundamental. Troponina e dímero D. Lembrem dessas avaliações do que a gente tem que pensar em relação a esses exames. Não é porque dímero D é aumentado que tem TEP, e o raio-x ainda é fundamental. E lembrar das patologias que nós comentamos aí, o trio cardiovascular clássico, mas não se esqueçam, né? Miocardite, pericardite, outras doenças aí como minoca e as miocardiopatias. Obrigado.